a primeira coisa que eu acho importante a gente poder comentar foram as ações tomadas pelo IBP com relação à pandemia que chegou ao Brasil. Então, uma vez decretado a questão de lockdown, que a gente tinha que ter distanciamento social, uma das primeiras ações que o IBP fez foi criar um comitê de crise para poder olhar essa nova situação que se apresentava e poder compartilhar boas práticas entre os seus membros associados. Esse comitê de crise tinha mais de 20 empresas participando e o foco principal desse comitê, sem dúvida nenhuma, era a saúde das pessoas, como manter as operações de uma atividade que é essencial, tanto a produção de petróleo quanto a distribuição, mantendo o abastecimento nacional, tendo cuidado com as pessoas. Logicamente, a continuidade operacional, para que isso pudesse, para que a produção continuasse, e cuidar de desafios comuns. Quando eu falo desafios comuns, acesso, no momento onde houveram restrições de acesso, se tornou um grande desafio. Então, tivemos que lidar aí com uma série de municípios e engajamos muito com Ministério de Minas e Energia, Ministério de Infraestrutura, Ministério da Economia, principalmente o governo do Estado do Rio de Janeiro, no apoio a essa discussão do acesso, manutenção do funcionamento das lojas de conveniência e vários outros assuntos da indústria. E o que nós fizemos no início, nós tínhamos reuniões praticamente diárias, sábado e domingo, reuniões todo dia para discutir o que estava acontecendo, que ações eram necessárias. E nós, agora que já passado o pico da crise, nós estamos num ritmo onde a gente já não faz mais reuniões diárias, mas mantemos um acompanhamento da situação. Um outro aspecto que eu queria ressaltar dentro da responsabilidade social que o setor tem, logicamente estávamos todos afetados pela crise, todos sofremos com a crise, mas o setor não deixou de tomar iniciativas para poder contribuir com a comunidade e contribuir com ações humanitárias. Então, o IBP mobilizou, junto com os seus associados e os seus membros, uma série de iniciativas. Fizemos uma doação de 5 milhões de reais envolvendo Chevron, Ipiranga, Raízen, Repsol, a Shell, para a construção de um hospital de campanha no Leblon, com 200 leitos. É uma iniciativa que vai disponibilizar para o SUS aí capacidade adicional. Junto com a Fiocruz, uma iniciativa chamada Unidos contra a Covid, Total e Galp contribuíram com 2 milhões para fortalecer o fundo emergencial da instituição. Junto com o programa Ciência DOR, o IBP, junto com Equinor, SBM Prumo, investiram 2,5 milhões num programa de pesquisa, e junto com o Conleste, Total e Barra Energia investiram 750 mil reais para garantir a distribuição de cestas básicas e mais de 1 milhão de máscaras para as comunidades do leste fluminense. Bom, agora falando um pouco sobre o impacto do Covid, tentando olhar o que era o cenário anterior e o que é o cenário atual, até porque esse contraste ajuda a contar a história do desafio que temos. Quando a gente olha o que a Covid trouxe em termos de impacto na economia global, logicamente, como um todo, todas as economias pararam, lockdowns, parada de atividade, parada de viagens, as pessoas pararam de se movimentar, transporte público, tudo parou. Então, existia uma projeção inicialmente que o PIB global ia crescer algo em torno de 3%, antes da crise, 2,5%, 3%. Pós-crise, hoje, existem projeções que dão conta de uma retração de 2,5% a 3%. E o Brasil, ele se inclui dentro desse ambiente. Nós vínhamos tentando, aí, buscando uma recuperação, um crescimento econômico no ano de 2020. As projeções indicavam aí no começo do ano já algo em torno de 2% de crescimento. E a gente vê que o impacto da crise, hoje as projeções dão conta de uma retração na economia brasileira da ordem de 4% a 5%.
Logicamente, o que isso traz de consequência é que, na medida em que há suspensão das atividades, suspensão das viagens, transporte e produção, houve uma queda brutal, logo no primeiro momento, do consumo de petróleo. Então, havia uma projeção que a gente pode ver aqui à esquerda, que o crescimento do setor seria de mais ou menos 1% no consumo mundial de petróleo. Hoje, as projeções dão conta de que haverá uma retração no consumo mundial ao final do ano em torno de 8 a 10%, e só no mês de abril, que a gente entende que, por enquanto, quer dizer, a visão do pico dessa crise do ponto de vista de consumo de petróleo, nós estamos falando numa queda global de 25 a 27% do consumo. Do lado esquerdo, a gente consegue ver a curva, né? O quão dramático é essa redução, aonde a gente vê abril como sendo o ponto mais baixo de consumo ao longo do ano, e na projeção da Agência Internacional de Energia, eles mostram que haverá, na medida em que comece uma retomada econômica, haverá uma retomada gradual do consumo, mas ele não volta até o final do ano aquilo que era originalmente. Então, temos um desafio que é justamente o que mostram as projeções, nós não voltaremos muito rapidamente ao patamar que tínhamos anteriormente. O que isso causou? Então, quando se fala em retração de consumo, mais a discussão geopolítica que ocorreu entre Rússia e Arábia Saudita, com a crise, e aí a disputa por mercados, onde a Arábia Saudita colocou mais 10, 12 milhões de barris no mercado, houve um desbalanço entre oferta e demanda. Então, nós temos um excesso de oferta e uma falta de demanda, e isso, logicamente, derrubou os preços do petróleo. Então, lá no começo do ano, em janeiro, nós tivemos um preço médio de $63 o barril. Já a partir de março, nós já estávamos no início de março com $50 o barril, e aí o preço do petróleo desabou, chegando a $22 o barril. Ele tem tido uma volatilidade muito grande. É muito difícil imaginar que no curto prazo a gente consegue estabelecer claramente uma tendência. A gente vai ver, cada vez que houver um anúncio de retomada de mercado, alguma reação no preço. Toda vez que houver uma informação negativa sobre crescimento econômico e sobre ainda países que vão ter que manter algum nível de isolamento, vai ter queda no preço, e a gente vai ver muita oscilação sem se estabelecer uma tendência clara, até que a gente saia completamente da crise e comece a haver uma retomada. O que é claro é que nós vamos ter que conviver com essa instabilidade, não só no ano de 2020, mas muito provavelmente ao longo de 2021, até que se estabeleça uma clara tendência. O resultado imediato dessa queda brutal do consumo e do preço para a indústria do petróleo, que foi golpeada duplamente, ela recebeu o golpe da queda da demanda e da queda do preço, foi que as empresas tiveram que reagir para poder preservar a caixa. Então, o mais importante nesse momento, e não é só na indústria do petróleo, todos os segmentos estão fazendo movimentos de preservação de caixa, e isso significou na indústria do petróleo vários anúncios de redução do nível de investimento. Então, as principais empresas anunciaram redução de 20% a 30% do seu CAPEX, que é o quanto será investido no ano ou nos próximos 12 meses. E também várias grandes empresas, incluindo a Petrobras, também anunciou corte das suas despesas, e também da ordem de 15% a 20% a 30%. Tudo isso mostra que o setor também vai estar vivendo uma tremenda retração. Bom, trazendo agora para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele tem aí uma representatividade do setor muito grande, ele tem um impacto econômico muito grande do setor. Quando a gente junta extração de petróleo e gás natural,
derivados de petróleo e biocombustíveis e toda a atividade de serviços, que é muito forte no Rio de Janeiro, principalmente no norte fluminense, o setor de óleo e gás representa mais de 40% do PIB industrial do Rio de Janeiro. Então, a gente tem consciência que nós temos uma participação muito grande na economia do Rio de Janeiro. E quando a gente olha o que é o histórico e como que o setor vinha desempenhando, o setor historicamente vinha gerando significativas receitas para o Rio de Janeiro, no passado recente em torno de 20%. Sofremos a crise de 2015 e 2016, também foi uma crise do preço do petróleo, quando essas receitas caíram a 14%, 15% das receitas totais do Estado. E com a recuperação que o setor vinha tendo a partir de 2018, 2019, onde o preço se recuperou e já havia um crescimento do volume, o setor passou a representar 26% a 27% da arrecadação total do Rio de Janeiro. Que, se a gente olhar do lado direito, a quebra dessa arrecadação, dos quase 19 bilhões de 2019, 4,5 bilhões em royalties e participação especial, quase 9 bilhões entre participação especial e o ICMS das atividades de distribuição de petróleo, dos combustíveis e derivados, quase 5,5 bilhões de reais. Bem, agora tentando olhar para frente, né? Então, isso a gente olhou onde estávamos. Nós, no final do ano passado, tínhamos um cenário, e a gente vinha celebrando, junto com o Rio de Janeiro, e o impacto que ia ter Rio de Janeiro e Brasil do setor, que nós estávamos iniciando um processo de retomada dos investimentos, retomada do crescimento. Celebrávamos que ao longo de 2020 essa retomada ia acontecer, com grande impacto em 2021, e logicamente com essa a queda do consumo, a redução que as empresas têm que fazer dos seus investimentos e dos seus custos para poder preservar a caixa, esse cenário muda. Quando a gente olha, nós criamos 2 cenários aqui de análise para poder mostrar para vocês. Esses são cenários, não é uma previsão, mas é para a gente ter uma noção do que pode acontecer. Considerando as previsões da Agência Internacional de Energia, que prevê petróleo a $33 o barril esse ano, como média do ano, então muito baixo o valor, e talvez para o ano que vem alcançar uma média de $46 o barril, a gente percebe que são cenários ainda de estresse muito grande para o setor, até porque provavelmente não se terá uma retomada completa aos níveis de volumes que se tinha antes da crise. E nesses 2 cenários, o que nós fizemos? Nós criamos um cenário onde a produção total brasileira seja reduzida em 100 mil barris por dia, no cenário A, e no cenário B, uma redução de 200 mil barris, para que a gente possa fazer uma análise. Tá? Então, isso aqui é para efeito de análise, ainda existe muita incerteza para dizer que isso aqui é uma previsão. É um exercício para entender o impacto. Então, a gente vê nesse gráfico a evolução que nós estávamos tendo da produção crescente ao longo dos últimos anos, desde 2014, num processo de crescimento em relação aos anos anteriores, e a gente percebe que na linha azul era a projeção que tínhamos de continuidade do crescimento, aonde atingiríamos um crescimento bastante significativo ao final de 2020, 2021, mudando de patamar, já entrando em mais de 3 milhões de barris por dia de petróleo, isso aqui é só petróleo, não estou falando de gás natural. E dentro desses cenários que nós temos, a linha verde é o cenário A, onde há uma queda dos investimentos e uma retração de 100 mil barris na produção, então isso representa, então, ainda para 2020 um pequeno crescimento nesse cenário e para o ano que vem ainda uma continuidade de um pequeno crescimento, mas se nós tivermos o cenário de uma retração maior face a uma necessidade, uma inviabilidade de uma série de projetos de se manterem produzindo, a gente viu que a própria Petrobras anunciou o fechamento de 67 plataformas de petróleo,
de produção, porque elas passam a ser economicamente inviáveis, né? Dependendo da quantidade que isso represente, esse cenário estaria representando uma redução maior, aonde este ano nós teríamos uma retração de produção e provavelmente a gente consegue algum retorno ao longo do ano que vem. Tá? Então, esse é um dos cenários que o IBP está traçando aqui para a gente poder tentar entender o impacto. O que isso representa, traduzindo aquela queda, aquela retração dos investimentos globais, vão se refletir nessa retração dos investimentos no Brasil, que estão refletidos no volume. Então, a projeção que nós tínhamos para um aumento dos investimentos nesse ano, quando 2019 foi o fundo do poço, né, para o setor, nós passaríamos a crescer em 2020, alcançando aí um investimento talvez de 16,5 bilhões de dólares no setor. Nós hoje enxergamos um investimento aí da ordem de 10 bilhões ao longo desse ano, quer dizer, uma retração ainda maior com relação ao ano passado. E olhando o ano que vem, que nós já estaríamos num outro patamar de investimento nas projeções anteriores, já chegando a 26 bilhões de dólares, o que representava realmente uma forte retomada do setor. Hoje, dentro desses cenários que a gente está analisando, a gente tem um cenário aí de 11,5 a 12 bilhões de dólares, níveis ainda inferiores ao que foram em 2013. Isso tem um impacto muito grande quando a gente olha, logicamente, toda a cadeia que vinha numa expectativa de aumento de investimento. Esse é um sinal que o cinto vai continuar ainda muito apertado nos próximos 2 anos. E o grande desafio, inclusive, quando eu mostro esses números de investimento, é que a gente começa a observar que está havendo um movimento global de todas as economias que dependem do petróleo em perceber que essa retração, logicamente, tem um impacto para todos e começam a fazer movimentos de tentar aumentar a sua competitividade para atrair um share maior desses investimentos que vão ainda existir no mundo. Vão ser menores e vão ser disputados por um número maior de países. Por isso que a importância do país olhar e manter a sua competitividade. Então, a palavra do setor é competitividade, eficiência, baixo custo para continuar mantendo um nível de investimento no país. Bom, consequentemente, com a queda dos volumes que a gente está projetando nesses cenários, né, no ano de 2020, apesar da queda brutal de quase 50% no preço, a gente enxerga, no pior cenário, uma retração do royalty, que é difícil de fazer uma previsão para participação especial, do royalty de 4,5% para 3,5%. Isso significa, logicamente, que nós vamos ter uma arrecadação que seria quase a metade da projeção anterior que tínhamos, que era de mais de 6 bilhões. Para 2020, já o cenário é um pouco diferente, com o petróleo 46 dólares o barril no cenário que nós estamos avaliando. A gente tem uma retomada aí da receita, até porque tem uma retomada também, talvez, da produção, apesar do nível de redução, mas aqui tem um efeito importante que tem que ser mencionado. Logicamente, a razão da queda não ser tão acentuada nas receitas e uma recuperação até que significativa a 46 dólares o barril, é porque o câmbio foi o grande salvador da pátria nesse sentido. A desvalorização do câmbio fez com que a receita acabasse sendo muito maior em reais. Tá? Então, esse é o importante destacar o efeito que o câmbio tem nessa arrecadação, porque isso aqui nós estamos falando em reais. Bom, para encerrar, quer dizer, eu tentei passar pelas ações que nós fizemos em função da crise, olhar o cenário econômico mundial, olhar o impacto desse cenário econômico no setor de petróleo, falar sobre preço, falar das consequências, então, dos volumes e dos investimentos no Brasil, e lembrar que, dentro desse contexto, como eu citei, o grande debate é a competitividade.
Então, até para manter os níveis de investimento que a gente vê, tentando manter algum nível, mesmo em torno de 10, 13 bilhões de dólares por ano, é necessário que o Brasil continue a trabalhar, assim como ele já vinha trabalhando, a melhoria do seu ambiente de negócio e a melhoria do seu grau de atratividade e de competitividade. E, nesse sentido, eu trouxe aqui, para poder discutir com o grupo, algumas questões que a gente vê que são de competência do Rio de Janeiro e que podem ser feitas para garantir a atratividade do setor. No cenário atual, logicamente, a primeira grande questão, em função de possíveis lockdowns, a primeira grande questão é garantir que, dentro do cenário de lockdown, considerando toda a atividade, tudo o que for necessário do ponto de vista de preservação e garantia da saúde das pessoas, mas que é essencial que, dentro desses princípios, se possa operacionalizar as atividades do setor. Então, ele depende de insumos, depende de prestadores de serviço para manter a produção no Rio de Janeiro. Então, qualquer falha nesse sentido, qualquer dificuldade, vai significar parada de produção. Então, importante esse tipo de preservação da atividade. Há que se dizer que o Rio de Janeiro já, dentro dos seus decretos, colocou a atividade de exploração e produção de petróleo e de distribuição como atividade essencial, então é manter e preservar o nível de atividade. Outra coisa importante é a uniformização das normativas que estão surgindo no Rio de Janeiro, principalmente nos municípios, que se possa harmonizar, porque cada um tendo procedimentos e regras diferentes, logicamente cria um desafio para os operadores em conseguirem entender diferentes regras e poder operar dentro desse ambiente. Então, tem aí um papel importante para o Estado, conversando com os municípios, fazer essa uniformização. Recentemente houve uma discussão sobre o Fundo Orçamentário Temporário e foi aprovado um PL, né? E tem um PL que está sendo discutido e ele seria necessário discutir a suspensão dessa cobrança, uma vez que, como eu comentei, hoje em dia o grande desafio é preservação de caixa para manter algum nível de investimento. Quanto maior for o impacto no caixa das empresas, maior vai ser a retração no nível de investimento e de despesas. Retração maior do nível de investimento e de despesas significa também diminuir o nível de atividade, que impacta não só a cadeia de fornecedores, mas também o nível de geração de emprego. Um outro desafio é a substituição aí dos depósitos judiciais e garantias, uma vez que eu tenho comentado, eu comentei o tempo todo aqui sobre a preservação de caixa, se buscar outras formas de garantias que sejam menos onerosas e mantenham o caixa disponível para que possa se investir nas operações. Então, é importante se olhar essa questão e se achar outras formas para manter a liquidez das empresas. Uma outra questão aqui dentro desse debate importante seria a prorrogação do prazo de validade de certidões, uma vez que nesse ambiente há um desafio de se manter certificação, principalmente com efeito negativo, que são emitidas pelos Cefaz, para que se possa manter compras, operações. Então, essas são algumas sugestões aqui que a gente traz. Eu tenho uma outra agenda aqui que eu considero prioritária, e aí também conversa muito com a agenda da própria Assembleia Legislativa, que é até uma iniciativa do deputado Luiz Paulo, a internalização do Repetro. Nós vínhamos aí num processo e estava para ser aprovado o PL 1771 de 2019, no sentido de trazer essa segurança jurídica para o setor, e logicamente a crise ela tirou o foco dessa agenda, mas na medida do possível, assim que tiver um espaço, poder trazer esse foco de novo para a aprovação desse PL. Existe uma questão até para que se tenha mercado para essa produção de utilização do gás natural em produção de energia elétrica no Estado, e o aproveitamento desse gás no Estado, e o tratamento tributário do gás natural na geração termoelétrica. Também havia um PL tramitando
na Assembleia o PL 1937 de 2020, justamente para poder apoiar novos leilões e que, logicamente, foram suspensos no curto prazo, mas quando eles forem retomados, é importante que o Rio de Janeiro tenha os mecanismos para que os investidores sejam competitivos em gerar energia elétrica a partir do gás natural no estado do Rio de Janeiro. A gente considerar também, em função de todas essas inseguranças que existem, né, com relação ao mundo, uma lei que possa trazer essa estabilidade fiscal para o setor, entendendo que, uma vez tomadas as decisões de investimento, se tenha garantido o regime fiscal nos quais eles vão operar e, logicamente, todas as evoluções normativas que forem possíveis, e nós vamos contribuir, inclusive, com o trabalho que vai ser feito por um grupo de trabalho que foi criado no Rio de Janeiro, uma comissão que olha o normativo como um todo do Rio de Janeiro e a competitividade do Estado. Toda evolução normativa que puder permitir a competitividade do setor e, principalmente, estimular a abertura do mercado de gás do Rio de Janeiro vai ser bem-vinda, aumenta a atratividade do Estado, aumenta a atratividade do país e aumenta a capacidade de investimento do setor.